Glória a Deus, que alegria. Vocês estão felizes? Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida, amém? Você pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus. Quantos estão desejosos para receber a palavra do Senhor? Amém? Alguns, mas até o final a palavra vai entrar no seu coração, se assim você desejar. Amém? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Você que trouxe a sua Bíblia, senão você pode estar acompanhando aqui no telão também. O título da mensagem é Buscando o Pai. Nós vamos ler aqui o que são palavras de Jesus. E hoje eu gostaria de convidar você a fazer algo diferente, que nós todos possamos se colocar em pé para ler a palavra do Senhor, em honra e reverência à palavra, porque às vezes nós nos colocamos de pé quando passa alguém importante para cumprimentar, para respeitar, e nós não podemos fazer diferente com a palavra do Senhor. Então vamos ler a palavra do Senhor juntos. Você pode acompanhar comigo. A palavra de Deus diz assim: peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês, pois todo aquele que pede, recebe, todo que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual o homem do meio de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam às pessoas o que quiserem que elas façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Aqui no capítulo 7 de Mateus, esse texto que você pode se assentar, senão você vai cansar de ficar a pregação inteira em pé. Esse texto aqui, ele está relacionado, parafraseado também no Evangelho de Lucas capítulo 11. E aqui em Mateus capítulo 7 é o famoso, é o conhecido Sermão do Monte. O primeiro sermão de Jesus. Jesus começou esse sermão lá em Mateus capítulo 5, e aqui em Mateus capítulo 7, Jesus já está indo para a conclusão. No capítulo 5 ele fala sobre as bem-aventuranças, no capítulo 6 ele fala sobre a oração mais conhecida do mundo. Qual que é a oração, meus irmãos? A oração do Pai Nosso, né? E aqui no capítulo 7 ele fala essa passagem tão preciosa, esse ensinamento tão precioso para as nossas vidas. Se nós, enquanto cristãos da Bíblia, tivéssemos apenas o Sermão do Monte, seria suficiente para nós viver uma vida que agrada a Deus. E aqui Jesus ele está falando algo relacionado à oração, à petição, a buscar a Deus. E ele mostra aqui no texto 3 níveis de busca a Deus, 3 níveis de nos achegarmos a Deus, 3 níveis de nós colocarmos diante de Deus as nossas necessidades. Quais são esses 3 níveis? O primeiro deles, pedir. O segundo nível, buscar. E o terceiro nível, bater. Parece ser a mesma coisa, mas nós vamos ver aqui, através da palavra de Deus, que cada um dessas atitudes, elas carregam também um significado por trás. E no começo ele já começa dizendo: dilata, peçam e receberão. O que significa pedir alguma coisa? Você concorda comigo que para você pedir alguma coisa, você precisa reconhecer que você tem uma necessidade? Então, para você entrar numa condição de pedinte, você precisa reconhecer que a pessoa a qual você está pedindo é maior ou tem um recurso do qual você não tem. Então, o primeiro nível de busca a Deus é a pedir. E para nós pedirmos, nós precisamos ter algo que é fundamental no nosso relacionamento com Deus, que é a humildade.
Porque uma pessoa que ela não é humilde, ela não consegue pedir algo. Ela morre precisando, mas ela não pede. Eu vou aguentar do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. Não, eu não preciso nada de ninguém. E não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando o seguinte: você precisa de algo, então reconheça que você precisa de algo. E peça ao seu Pai que é mais poderoso que você. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele ensina, começa: Pai Nosso que estás no... Por que estás no céu? Porque Ele é mais poderoso que nós. Ele está num lugar em que nós não estamos. Ele tem recurso do qual nós não temos. Então Jesus, ao ensinar sobre a oração, ele fala que nós devemos pedir. Porque ao pedir, nós estamos reconhecendo que nós somos necessitados. E a Bíblia diz que Deus se opõe ao orgulhoso. Você sabe o que é se opor? É uma queda de braço. Quando há uma queda de braço, há duas forças em oposição. Você sabe que é uma pessoa enfrentando a outra. Isso é uma oposição. Uma pessoa de um lado, outra pessoa do outro. E a Bíblia diz que Deus, ele se opõe aos orgulhosos. Ou seja, ele fica do lado contrário, resistindo àquele que é orgulhoso. Mas a Bíblia diz que Deus concede graça aos humildes. Será que eu e você conseguimos ser humildes o suficientes para reconhecer e pedir algo para o nosso Deus? Ou talvez para pessoas que estão ao nosso lado, que tem algo do qual nós precisamos, tem um conselho do qual você precisa, tem uma direção da qual você precisa, tem um recurso do qual você precisa. Nós precisamos aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Jesus, ele conta uma parábola, a parábola do fariseu e do publicano. Esses dois homens foram no templo orar. Só que o fariseu orava de pé, dizendo no seu coração assim: Pai, obrigado, porque eu não sou como esses ladrões. Obrigado porque eu não sou como esse publicano, pecador. Obrigado porque o Senhor me fez assim. E aí o publicano, a Bíblia diz que nem ousou se aproximar, se ajoelhou, e ele falava: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Ajoelhado. E Jesus, ele fala: qual desses você acha que foi justificado para casa? Certamente o publicano. Por quê? Porque ele se aproximou de Deus com o coração quebrantado. Ele se aproximou de Deus com o coração, com o espírito humilde. Já o fariseu, ele não precisava nada de Deus, por isso não recebeu nada de Deus. O publicano precisava de graça de Deus, por isso que ele recebeu graça e justificação de Deus. Davi diz no seu salmo do arrependimento, Salmo 51, no final da oração: pois um coração contrito e quebrantado, esse não desprezará o Senhor. Então o primeiro nível de oração que Jesus nos ensina é esse: peçam, 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 peçam e vocês receberão. É uma promessa do Senhor: peçam e receberão. Mas não é só isso. Ele diz: busquem e vocês encontrarão. Aqui já é um outro nível de busca a Deus, de nós nos achegarmos a Deus, que é a busca. E o que a busca representa? O que a busca difere do pedir? Se para pedir nós precisamos ser humildes, para buscar nós precisamos priorizar. Para você buscar algo, você precisa elencar prioridades na sua vida. Você tem situações na sua vida que você sabe que você precisa resolver. Só que você ainda não resolveu isso, ou não buscou ajuda nisso, porque isso não é uma prioridade para você. Então você deixa isso em segundo plano. Só que Jesus, ele está ensinando a nós, nesse ensinamento, nessa passagem, que nós devemos buscar a Deus. Nós devemos priorizar a Deus. Deus deve ser o nosso primeiro recurso, não a nossa última opção. Não quando tudo não teve mais jeito, não, já tentei de tudo, então agora eu vou buscar Deus. Não é isso
que Jesus está ensinando aqui? Jesus está ensinando que nós devemos buscar Ele em primeiro lugar. Porque no capítulo anterior, no capítulo 6, ele disse: observem as aves, observem os lírios, eles não tecem, eles não plantam, mas o Senhor não deixa faltar, o Senhor os veste. Quanto mais não cuidará de vocês, homens de pequena fé? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não basta somente nós sabermos que há um Deus, nós precisamos buscar esse Deus, e nós não precisamos somente buscar a Deus, nós precisamos buscar a Deus como primeira opção. Os seus sonhos, as suas dificuldades, a sua vida, busque a Deus. Busque o conselho de Deus, busque aquilo que Deus tem a dizer a respeito da situação que você está precisando. Nós precisamos buscar, nós precisamos reconhecer, né? Tem aquela figura do homem, né? O homem geralmente, a mulher se cuida mais, mas o homem, ele tenta levar mais na força do braço. Então tem aquele homem que, por exemplo, está doente. Ele tem uma doença, mas ele toma chá, ele não sei o que, faz aquele outro, é o chá de boldo, né, que a nona diz que sara tudo. Ele fica no chá de boldo até que chega um ponto que ele fala: não dá mais, agora eu vou no médico. Sendo que o médico poderia ser o primeiro recurso ao que ele buscasse, ele sararia muito antes. E Jesus, ele está nos ensinando sobre oração, e ele fala que nós devemos buscar a Deus. Mas não busque a Deus, meu irmão, quando não tem mais jeito. Não busque a Deus quando não tem mais saída. Busque a Deus no primeiro. Consagre a Deus, coloca a Deus no começo, porque aí as coisas vão andar muito melhor do que se você quiser levar na força do teu braço, ver que não deu certo, e aí chegar diante de Deus e buscar Ele. Se você buscar como última opção, Deus responde sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas se você buscar Deus como primeira opção, Deus responde sim ou não? O que é mais inteligente, você buscar Deus como primeiro recurso para ir à frente da sua vida, ou você buscar a Deus como último recurso para Ele resolver todas as decisões erradas que você tomou? É muito melhor nós termos Deus desde o começo. É por isso que nós cremos que nós precisamos de Deus. Por isso que nós apresentamos as crianças aqui no altar. Porque nós declaramos que desde a infância, desde o momento que ela é bebê, ela vai conhecer a Deus, ela está consagrada a Deus. No tempo certo Deus vai se revelar. Porque não tem lugar melhor para nós andarmos do que nos caminhos do Senhor. Só que para nós andarmos nos caminhos do Senhor, nós precisamos buscar. A sabedoria, os princípios, os ensinamentos, você não recebe por osmose. Tipo assim, download, clicou no botão, entrou. Não, você precisa buscar. Você precisa se interessar. Você precisa priorizar. E ao fazer isso, Jesus promete. Isso é uma promessa do Senhor. Busquem e encontrarão. E acharão. Se você está precisando de algo nessa noite, peça a Deus, busque a Deus, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra. Mas aí há o terceiro nível: todo aquele que bate, a porta lhe será aberta. O primeiro nível fala sobre humildade, o segundo nível fala sobre prioridade, o terceiro nível fala sobre insistência, porque bater significa alguém que está precisando de algo, alguém que está desejoso para receber algo. No Evangelho de Lucas capítulo 11, como eu disse, essa mesma parábola é narrada. E nessa parábola Lucas, ele acrescenta algo que Mateus não acrescentou. Ele acrescenta a imagem do amigo chato. O que o amigo chato fez? O amigo chato recebeu uma visita, só que já era meia-noite, e ele não tinha nada para oferecer. E Lucas narra, palavras de Jesus, que ele foi na casa do seu vizinho e bateu na porta. Vizinho, me acorde aqui.
E o cara falou: cara, já botei as crianças a dormir, já estou aqui na coberta, está frio, eu não vou levantar, vai embora e não me incomode, volta amanhã. Mas o cara continuava lá: vizinho, eu preciso ajuda. A Bíblia diz que pela insistência do cara, o cara levantou, pegou: tô aqui, o que você precisa? Está aqui, ó, farinha, pão, leva, agora me deixa dormir. Insistência. A Bíblia diz, Jesus também conta a história de uma viúva que tinha uma causa a ser julgada. Ela tinha uma situação a ser resolvida na justiça. E a Bíblia diz que naquela cidade havia um juiz que não temia Deus, não acreditava em Deus. Só que aquela vizinha todos os dias ia lá no trabalho do juiz e falou: juiz, julga a minha causa. Juiz, olha para a minha situação. E a Bíblia diz que esse juiz, mesmo não temendo a Deus, portanto aquela mulher importunar e insistir, ele falou: tá bom, dá aqui a tua causa que eu vou julgar, tá aqui, ó, vai, não me incomoda mais. E Jesus, ele compara essas situações a nós buscarmos a Deus em oração. Não basta nós só entendermos que é um Deus, que nós precisamos orar a esse Deus, nós também precisamos entender que nós precisamos perseverar, insistir, não desistir, não desanimar, porque as coisas de Deus não acontecem no tempo do homem, as coisas de Deus acontecem no tempo de Deus. Na Bíblia está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, há um tempo certo para todas as coisas. Então talvez você está buscando a Deus por algo, talvez você está orando a Deus por alguma situação e você já está quase desistindo. Não desista, porque Deus é fiel, a palavra de Deus é fiel, e a palavra diz que quem busca encontra, que quem bate, a porta lhe será aberta. Você precisa insistir um pouco mais, você precisa acreditar um pouco mais, você precisa bater um pouco mais. Pensa nessa mulher que todos os dias incomodava. Não desista daquilo que você tem buscado a Deus em oração. Não desista. Deus é fiel. E Deus é poderoso. E Deus tem prazer em responder às nossas orações. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. O problema é que nós desistimos muito fácil. O problema é que nós buscamos ajuda em tantos lugares para depois buscar em Deus. O problema é que nós achamos que não precisamos de ajuda e não pedimos. Quando Jesus está ensinando: peçam, busquem e batam. Mas aí Jesus, ao dar esse ensinamento, ele vem, parece, repetindo. Olha o que ele fala no versículo 8, se eu não me engano. Versículo 8, ó. O versículo 7 é isso que nós acabamos de ver. O versículo 8, Jesus disse: pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, a porta lhe será aberta. Então no versículo 7, Jesus ensina o que nós devemos fazer. E no versículo 8 ele diz: agora que você sabe o que deve fazer, se você fizer, certamente você receberá a resposta. E eu pergunto a você: quem pode fazer isso? Segundo a parábola de Jesus: todos. E quem que é todos? Todos. Não é o pastor, não é o líder religioso, não é o líder do clã, não é a pessoa que você conhece que tem uma oração forte. É todos, é todos, é todos, é eu, é você, é você, é você, é todo mundo. Todo mundo tem essa disponibilidade. A oração está disponível para todos. Às vezes nós achamos: não, porque eu vou lá, eu preciso receber a oração daquele pastor, porque a oração dele vai resolver o meu problema. Não, o meu líder, ele precisa orar por mim, porque a oração do meu líder vai resolver essa minha situação. Tudo isso é importante e é bênção, tem até uma questão de honra por trás disso. Mas isso não quer dizer que você não pode buscar Deus, que você não pode colocar a sua situação diante de Deus. Ah, pastor, mas eu não sei orar.
Eu não sei falar, fala com as tuas palavras, fala do jeito que você sabe, fala como você conversa com alguma pessoa, porque o teu Deus te conhece, o teu Pai te formou e Ele consegue entender. A Bíblia diz que antes da palavra nos chegar na boca, o Senhor já sabe o que nós queremos, o que nós vamos pedir, o que nós precisamos, mas o Senhor quer que você o busque, o Senhor quer que você peça, e nós precisamos entender que isso está disponível para nós. Nós precisamos entender que quando Jesus morreu, o véu se rasgou, de cima a baixo, para que nós não precisássemos mais de uma pessoa que nos representasse diante de Deus. Você pode se achegar diante de Deus, mediante o sangue poderoso de Jesus Cristo. Você, ao se ajoelhar, ao orar deitado, ao orar sentado, ao orar de pé, ao orar de olhos abertos, ao orar dirigindo, você tem as suas orações ouvidas, porque Jesus morreu por você, e você tem livre acesso ao trono da graça de Deus. Então não terceirize esse privilégio que Deus te deu para outra pessoa. Busque você a Deus, busque você por aquilo que você está precisando, busque você pela sua família. A Bíblia diz no livro de Isaías, que o braço de Deus não está encolhido que não possa salvar, e os ouvidos dele não estão fechados que não possam ouvir. Deus está esperando, Deus está ansioso. Pense comigo, meu irmão, Jesus morreu por nós, Jesus veio do céu, morreu naquela cruz, para que eu e você tivéssemos acesso ao trono da graça de Deus. O mais difícil, aquilo que nós não poderíamos fazer, Jesus conquistou por nós naquela cruz. É por isso que o nome desse culto é Quinta da Vitória, porque nós cremos que o nosso Deus é vitorioso. Não é nós que somos vitoriosos, é o nosso Deus que é vitorioso. E se nosso Deus é vitorioso, por que nós não apresentamos as nossas vidas diante de Deus? Por que nós não buscamos a Deus com as situações que acontecem no nosso trabalho, na nossa família, com as situações que afligem a sua alma, com os erros e os pecados que você não consegue vencer? Porque a Bíblia diz que a graça de Deus nos capacita. Paulo, ele orava porque ele tinha um espinho na carne, e Deus respondeu para Paulo assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não existe pessoa complicada, situação impossível que Deus, ao entrar nessa situação, não possa transformar. Deus é poderoso e nós temos acesso ao Pai. E aqui Jesus, ele compara o nosso Pai com o nosso Pai aqui na terra. E o quinto ponto, aqui no versículo 9, Jesus disse o seguinte: qual o homem do meio de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Então agora Jesus, ao ensinar sobre a oração, ele compara o pai terreno com o Pai celestial. Se o pai terreno, que é mau, que erra, que falha, ele dá coisas boas aos seus filhos, Jesus diz: quanto mais o vosso Pai celestial vos dará aquilo que vocês pedirem. Só que aqui entra um ponto muito interessante. Isso quer dizer que então eu posso tudo? Será que Jesus está ensinando então, nossa, eu peço, eu recebo, eu busco, eu encontro, eu bato, a porta é aberta, então eu posso tudo, eu posso pedir qualquer coisa que Deus vai me dar? Será que é isso que Jesus está ensinando? Porque ele compara aqui, é bem fácil de responder essa pergunta, eu vou mostrar para você. Porque ele compara aqui Deus com o nosso Pai aqui da terra. Mas agora eu pergunto para você: quantos aqui já foram no supermercado quando criança? Levanta a mão. E quantos aqui, ao irem para o supermercado enquanto criança, pediram algo para o pai ou para a mãe? Levanta a mão. Teu pai ou tua mãe deu aquilo que você pediu? Sim ou não? Mas ele deu aquilo que você precisava. Às vezes até ele deu um mimo, você pode escolher uma coisa. Então Deus, ele está comparando o Deus Todo-Poderoso, onisciente, com os pais e mães terrenas aqui. Você, pai e mãe, quantos são pai e mãe aqui? Você que tem filho criança, você sabe o que é melhor para o seu filho? Sim ou não?
Então quando o teu filho te pede algo que não vai fazer bem para ele, você dá ou não? Por que você não dá? Porque você ama. Então, isso não quer dizer que Deus está ensinando que tudo o que nós pedimos, nós vamos receber como nós pedimos. Porque Jesus, não se engane, Jesus morreu por nós, mas Jesus não queria morrer por nós. Jesus não queria morrer por nós, porque Ele orou e falou assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus não queria, por quê? Ia sofrer. Pai, se tem outro jeito, mostra outro jeito. Mas o segredo está na continuidade do versículo. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita como eu quero, seja feita como tu queres. Jesus ensina no Pai Nosso, Mateus capítulo 6, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então ao buscarmos o nosso Pai, nós podemos saber que Ele vai dar o que nós precisamos. Porque se os nossos pais terrenos sabem dar boas coisas aos seus filhos, o nosso Pai Celestial também sabe dar boas coisas a nós. Porque Ele sabe aquilo que nós precisamos. Mas isso não quer dizer que nós vamos receber tudo aquilo que nós pedimos, mas que nós vamos receber aquilo que Deus tem preparado para nós. Então todas as nossas orações precisam ser condicionadas a isso, à vontade de Deus. Tiago capítulo 4 versículo 3 diz: vocês pedem, mas não recebem, porque vocês pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. A nossa oração precisa ter um coração alinhado com o do Senhor. Não pense que se você pedir coisas egoístas a Deus, Ele vai te dar só para cumprir o capricho que você está desejando. Mas você precisa pedir para que Deus transforme o seu coração, e que o seu coração esteja alinhado com o coração de Deus. E o seu coração estando alinhado ao coração de Deus, a Bíblia diz: peçam tudo em meu nome e lhes será concedido. Nós temos acesso a Deus, nós temos um Pai que nos conhece. Em Lucas capítulo 11 ele diz: quanto mais Deus não dará o Espírito Santo a todos os que lhe pedirem. O Espírito Santo que nos conduz, o Espírito Santo que nos ajuda, o Espírito Santo que é o nosso amigo, o Espírito Santo que nos instrui. A Bíblia diz, Ele ensina sobre o pecado, a justiça e o juízo. Ele vos fará lembrar de todas as coisas das quais tenho dito. Jesus disse. Nós precisamos da presença do Espírito Santo, e está disponível a todos nós. Só que aqui Jesus ele encerra esse ensinamento no versículo 12, e eu fico intrigado com isso. Eu fico intrigado, porque Jesus está ensinando sobre oração, e aqui ele conclui. Assim é um termo de conclusão, com base naquilo que foi escrito. São termos que são usados para você concluir uma ideia. E Jesus ele fala assim, depois de ter falado tudo que nós vimos: em tudo, olha, em tudo, façam às pessoas o que vocês querem que elas façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Então Jesus ele ensinando sobre oração, ele termina dizendo que nós precisamos tratar o nosso próximo como nós gostaríamos de ser tratado. Porque Deus ele não é Pai meu, Ele é Pai nosso. Então você, ao lidar com o seu irmão do jeito que você acha que tem que ser, você está lidando com um filho ou filha de Deus. Então Jesus ele ensina: façam aquilo que vocês gostariam que fizessem a vocês. Porque de certa forma as nossas orações são afetadas pela maneira que nós lidamos, pela maneira que nós tratamos o nosso próximo, que nós tratamos o nosso irmão. Se questione, se pergunte: será que você tem tratado o seu irmão como você gostaria de ser tratado pelo teu Deus? Será que você, como o Josué, nossa, o Josué Gonçalves é muito bom com frases. Lá no Espaço Amo Família, que ele tem, uma chácara parecido com a que nós sonhamos em construir aqui. Tem uma frase que é muito marcante, que aquele que pertence ao céu, ele não deixa marcas do inferno por onde ele passa. Então se nós temos conexão com Deus, se nós cremos em Deus, se nós temos a palavra de Deus, se nós somos pessoas que buscam a Deus, nós não podemos deixar marcas do inferno
na vida das pessoas, por onde nós passamos. E Jesus, ele conclui dessa forma, dizendo que as nossas relações pessoais, horizontais, afetam a nossa oração, a nossa comunhão vertical, que é a nossa comunhão com Deus. A maneira que eu me relaciono com meu irmão afeta a maneira que Deus se relaciona comigo. Inclusive, na Bíblia está escrito que se o marido não está de bem com a sua esposa, as suas orações são interrompidas, impedidas. Acerta com a tua esposa, porque você é o sacerdote, você é o homem, você é a pessoa responsável pela tua casa. Conserta com a tua esposa, para que Deus conserte com você. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. São princípios que a palavra de Deus nos ensina. Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé, para nós orarmos aqui, encerrarmos. Nós temos ainda a Santa Ceia, um momento festivo. Você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Senhor Jesus, nós recebemos da Tua palavra nessa noite. E nós sabemos, Pai, que somente saber a Tua palavra não é o suficiente. Nós precisamos praticar a Tua palavra. Porque o Senhor ensinou, próximo a esse capítulo que nós lemos, que feliz é o homem que ouve as minhas palavras e as pratica. É como o homem que construiu a casa sobre a rocha. Vendo a tempestade, os ventos, as águas, não puderam derrubar aquela casa, porque ela estava firmada sobre a rocha. E nós sabemos que a rocha é o Senhor. E para vivermos isso, Pai, nós precisamos não somente ser ouvintes, mas praticantes da Sua palavra. Por isso que nós oramos, Senhor, nos ajuda, Pai, a viver essa palavra. Nos dá, Senhor, do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Pai, no nosso trabalho, nas nossas relações com a nossa família, Pai, com as pessoas próximas a nós, nos nossos projetos, Pai, nos nossos sonhos. Nós consagramos ao Senhor, nós buscamos ao Senhor, Pai, nós procuramos ao Senhor, Pai, nós estamos batendo, Pai, porque sabemos que o Senhor tem resposta para nos dar. E nós oramos, Pai, que não seja feita como eu quero, mas que seja feita a Sua vontade. Por isso, Pai, nós submetemos a nossa vida ao Senhor, Pai, o nosso coração, Pai. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós iremos cear essa noite, Pai, fazer menção da aliança que nós temos com o Senhor. Nós precisamos lembrar, Pai, constantemente que nós precisamos da Tua presença. É por isso que nós oramos, Pai, nessa noite, buscando a ajuda do Senhor, tentando viver esse texto que o Senhor nos ensinou. E é no nome de Jesus que nós oramos e te pedimos. E a igreja diz: você pode aplaudir ao Senhor.